Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1995 numa cidade nos Estados Unidos, uma cidade pequena, onde a maioria das pessoas se conheciam, nunca imaginavam que um crime tão terrível pudesse acontecer. Mas, infelizmente, foi isso mesmo que aconteceu. A polícia teve muitas dúvidas nesse caso, o caso ficou até parado por um bom tempo, até que uma pista bem importante apareceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda muito aqui mesmo. E também deixa um comentário, dá o seu palpite aqui sobre o caso e não esquece de ativar o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Dana Satterfield. No ano de 1995, Dana Satterfield estava com 27 anos e administrava seu próprio salão de beleza na State Highway 221, na Roebuck, Carolina do Sul. Nessa época, ela era mãe de 2 filhos e tinha se separado recentemente de seu marido chamado Mike. Na noite de 31 de julho de 95, ela estava se preparando para fechar seu salão, para que pudesse estar em casa antes do anoitecer. Como seus colegas de trabalho já haviam terminado seus turnos, ela era a única no salão. Perto das 6h30, a vendedora Diane Harris entrou em seu salão para vender alguns produtos de limpeza. Depois de vender o produto, Diane saiu do salão e foi em algumas lojas. Mais ou menos umas 2 horas depois, perto das 8h30 da noite, a Diane já tinha feito suas vendas daquele dia e estava na hora de ir embora. Então ela voltou para o salão da Dana, mas não entrou, ficou ali do lado de fora porque ela estava esperando a sua carona. Foi nesse momento que ela ouviu um barulho muito alto vindo do salão e ela achou aquilo estranho, porque as luzes já estavam apagadas e ela ficou pensando, bom, o que será que aconteceu? Então ela ficou olhando para o salão e foi nesse momento que ela viu uma pessoa, um homem, saindo pela janela. Ela teve quase certeza que o salão foi assaltado e ela ficou, claro, com medo daquilo porque ela estava olhando diretamente para o até então assaltante. Ela viu que o jovem que saiu do salão estava com uma calça jeans e camisa azul. Assustada, a mulher foi até uma loja de bebidas para chamar a polícia. Quando ela correu para a loja, ela ficou cara a cara com um homem de camisa azul mais uma vez. Ela ficou com muito medo e mudou seu plano. Então, ela não foi para a loja de bebidas, mas sim pediu ajuda para alguns motoristas que estavam passando. Mas ninguém ajudou. Um tempo depois, ela foi até uma residência e conseguiu ligar para a polícia. Um pouco depois, um policial chegou no local. Ao entrar, ele percebeu que as coisas estavam desorganizadas, mostrando uma cena típica de um assalto. Ao abrir uma porta, ele fez uma descoberta chocante. O corpo de uma mulher já sem vida estava pendurado em um cano. Depois, foi revelado que o corpo era da dona do salão, Dana Satterfield. Pelo estado do corpo de Dana, ficou evidente que ela sofreu vários traumas antes de sua morte. Além disso, ela estava nua da cintura para baixo, sugerindo que foi violada. Nenhum dinheiro ou item foi levado do salão, nem sua bolsa. Com isso, foi descartado que ocorreu um roubo no local, e a polícia deduziu que o crime teve um motivo secreto. Impressões digitais e amostras de cabelo foram coletadas da cena do crime. Através disso, os policiais viram que o criminoso não tinha experiências, pois deixou várias evidências no local. Diane Harris foi chamada para descrever o assassino, já que ela viu o homem em 2 momentos. Segundo ela, ele era jovem, pequeno e tinha cabelos claros. O retrato falado foi então divulgado para a mídia, poucas horas após o crime. Outra testemunha, Ken Smith, mais tarde se apresentou. Ele estava passando pelo salão por volta das 8h40, quando viu um homem suspeito por perto. O homem estava parado ao lado de um carro e lançou-lhe um olhar de reprovação. O primeiro suspeito nesse caso foi o ex-marido de Dana, o Mike. Isso é bem normal nos casos, a polícia sempre investiga pessoas próximas a vítimas
e ele foi investigado. Ele disse que a separação deles foi muito amigável, que não teve brigas nem nada, eles se davam muito bem, se encontravam às vezes por causa de seus filhos, enfim, foi uma relação muito boa, mas mesmo assim a polícia tinha que investigar. Ele também disse que é claro que na relação deles teve altos e baixos, mas ele jamais seria capaz de agredir a Dana. A polícia encontrou uma impressão digital de Mike no cano onde ela foi encontrada. Quando eles contaram isso a Mike, ele não ficou surpreso. Até porque foi ele quem instalou aqueles canos no salão da ex-esposa. Além do mais, era ele o homem da manutenção do salão. Então suas impressões digitais estavam literalmente em todos os lugares. Mike era um homem muito grande e ele não teria conseguido passar pela janela como Diane viu. Além disso, ele era muito diferente do retrato falado feito. Mesmo assim, ele foi chamado para fazer um teste do polígrafo. Por fim, ele passou e foi descartado como suspeito do caso. Seguindo com a investigação, os investigadores tinham uma impressão digital ensanguentada encontrada no banheiro do salão. Eles a colocaram no banco de dados da Carolina do Sul, mas nenhuma correspondência foi encontrada, o que significava que o autor nunca havia estado no sistema penal do estado. Além disso, nenhuma correspondência foi encontrada para as amostras de sêmen retiradas do kit de estupro de Dana. Outras testemunhas relataram ter visto um Ford branco com acabamento azul subindo e descendo a rua nas horas que antecederam o crime. Eles notaram que o motorista parecia estar rondando a área. Infelizmente, ninguém tinha olhado bem para o rosto dele ou anotado a placa. Na esperança de gerar pistas, as autoridades ofereceram uma recompensa de $50 mil por informações que levassem à captura do assassino de Dana. Infelizmente, nada muito importante chegou. Logo no início da investigação do caso, uma pessoa que não se identificou ligou para a polícia e disse para eles investigarem um garoto de 17 anos chamado Jonathan Vick. Nesse momento, a polícia já estava bem desesperada, porque eles não tinham pistas, não tinham praticamente nada no caso, então resolveram chamar o Jonathan e sua mãe para um interrogatório. A primeira coisa que a polícia descobriu foi que a mãe do Jonathan tinha um Ford branco com alguns detalhes azuis, e isso chamou um pouco a atenção da polícia. Eles fizeram ali um interrogatório com o garoto, perguntaram se ele tinha alguma coisa, alguma ligação com o caso. Ele disse que não sabia de nada. A mãe dele também disse que com certeza não foi seu filho, que ele estava em casa naquele dia. Enfim, a polícia não encontrou nada ali que pudesse deixá-lo preso, não tinha nenhuma evidência contra o garoto, não tinha nada. Então a polícia decidiu soltá-lo, ele estava livre e também não era mais um suspeito do caso. Sem pessoas de interesse a perseguir e com pistas cada vez mais distantes, o caso infelizmente esfriou. 2 anos depois, um preso notificou as autoridades de que seu companheiro de cela, Russell King, havia se gabado de matar Dana Satterfield. Ele era obcecado por ela, que até levava uma foto dela para todos os lugares que ele ia. Seguindo essa pista, os detetives pediram a Diana Harris para entrar e ver uma lista de fotos de possíveis suspeitos. Ao ver a imagem de Russell, ela o apontou como o homem que ela viu fugindo do salão naquela noite. A polícia agora estava muito otimista. Eles tinham certeza de que tinham pegado o cara certo. Mas quando os resultados do DNA chegaram, não era compatível com o encontrado em Dana. Tendo chegado a outro beco sem saída, a investigação ficou quase 10 anos sem avanços, até que uma pista muito importante apareceu. Em 2005, a filha de 18 anos de Dana, chamada Ashley, levou seu carro a uma loja para reparos. Enquanto estava lá, ela conversou com um dos mecânicos, um homem chamado Michael Peace. Os dois se deram muito bem e quando ela foi embora, um dos funcionários da mecânica disse a Michael que aquela era a filha da dona do salão que foi vítima de crime há uns anos atrás. Michael ficou desesperado e parou tudo que ele estava fazendo e ligou para a polícia. Na ligação, ele disse que sabia a identidade da pessoa responsável pela morte de Dana Satterfield. E ele disse que tinha sido seu amigo de infância, Jonathan Vick. Ele explicou que tinha estado com Jonathan na tarde de 31 de julho de 95 e que ele tinha se gabado de ter um encontro com Dana mais tarde naquela noite. Quando Michael viu como ela era muito mais velha, ele riu e disse que ela não teria interesse em um garoto de apenas 17 anos.
Ele também lembrou que Vic fez comentários obscenos sobre Dana, detalhando as coisas que ele gostaria de fazer com ela. Acreditando que se tratava apenas de uma conversa, ele não se importou muito, até saber que ela foi vítima de um crime no dia seguinte. Detetives que falaram com Michael ao telefone pediram que ele desse seu nome, mas ele se recusou. Segundo ele, Jonathan disse horas após o crime que mataria ele se ele falasse alguma coisa. Sabendo do que o amigo era capaz, ele então ficou quieto e não contou para ninguém. Mas depois de um tempo ele sabia que tinha que contar isso para a polícia, então ele acabou confessando que foi ele quem ligou para a polícia dizendo para os investigadores ficarem de olho em Jonathan em 1995. Quando ele ficou sabendo que nada aconteceu e o garoto foi liberado, ele desistiu. Quando perguntado por que ele estava se apresentando agora, ele disse que conheceu a filha de Dana. Ele não tinha acompanhado as notícias e não sabia que Dana era a mãe. Ele insistiu que, se ele soubesse que ela tinha filhos pequenos no momento, teria com certeza ido à polícia mais cedo. Depois de explicarem a Michael que eles teriam que fornecer seu nome a um juiz, se houvesse alguma esperança de obter uma ordem judicial para o DNA de Jonathan, então ele finalmente cedeu e concordou e revelou seu nome. Quando Jonathan recebeu um mandado para sua amostra de DNA, ele não teve escolha, a não ser cumprir. Casado e pai de uma filha pequena, ele disse que era inocente. Enquanto aguardavam os resultados dos exames, os detetives conversaram com amigos e conhecidos do suspeito na esperança de ter uma ideia melhor de quem ele era como pessoa. Uma namorada que o Jonathan tinha no momento ali do crime disse que ele gostava muito de passar na frente do salão da Dana e, depois do crime, ele passou uma vez com sua namorada do carro e disse que se ela não se comportasse e não fizesse as coisas que ele queria, ela teria o mesmo fim do que aquela dona do salão de beleza. Isso, é claro, chamou um pouco a atenção da namorada. Ela viu que ele estava muito interessado ali naquele caso, mas enfim. Ela também contou à polícia que ele era um homem muito violento. Depois de se formar no ensino médio, ele se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Durante sua passagem de 2 anos, ele se envolveu em vários problemas, principalmente em brigas. Depois que foi dispensado, ele pulou de emprego em emprego, sempre sendo demitido por causa de seu temperamento. 7 anos após o assassinato de Dana, a namorada de Jonathan na época, Heather Sellers, de 20 anos, saiu com ele na noite de 24 de setembro de 2002 e simplesmente desapareceu. Naquela noite, Jonathan a buscou na casa de sua tia para um encontro. Os dois passaram várias horas visitando bares locais e, segundo ele, depois ele a levou para casa. Ele alegou que não sabia o que aconteceu com ela depois disso. A família dela ficou desconfiada e acreditava que ele tinha algum envolvimento. Sangue e fios de cabelos foram encontrados mais tarde em um veículo alugado por Jonathan, mas não puderam ser combinados positivamente como os de Heather. Os detetives descobriram que ela havia reclamado com a família de que ele era fisicamente abusivo, mas ela não o denunciou às autoridades porque ela tinha muito medo dele. 2 semanas antes de seu desaparecimento, ela havia cancelado o noivado com ele, o que, é claro, o deixou bem irritado. Apesar dele ter admitido estar com ela na noite em que ela foi vista pela última vez, não havia provas suficientes para acusá-lo de crime. Até hoje, o paradeiro de Heather ainda é desconhecido, e o caso permanece sem solução. Quando os detetives receberam os resultados do exame de DNA, ele era compatível com o encontrado no corpo de Dana. As autoridades acusaram Jonathan Vick pelo sequestro, agressão sexual e assassinato de Dana Sartfield. O julgamento começou em novembro de 2006. Sua defesa argumentou desde o início que seu cliente era inocente, apontando para o fato de que um pelo encontrado no corpo de Dana pertencia a outra pessoa que não era o Jonathan. Eles insistiram que apenas essa informação era suficiente para introduzir dúvidas razoáveis na mente dos jurados. Os promotores rebateram dizendo que, como a agressão ocorreu no chão do banheiro masculino, o pelo poderia ter vindo de qualquer um que usou o banheiro. Os promotores disseram que Jonathan foi até o salão naquela noite, perto do horário de fechar, para tentar algum relacionamento com ela. Ele já conhecia ela porque ele já tinha cortado o cabelo com ela algumas vezes. É claro que ela recusou os seus avanços naquela noite e ele ficou descontrolado. A gente sabe que ele era um homem muito agressivo, acabou agredindo ela, teve o abuso
E por fim, ele acabou a matando. E ele saiu pela janela, a gente não sabe por que ele saiu pela janela e não saiu pela porta, porque ele estava sozinho ali depois do crime, então ele poderia ter saído pela porta, mas preferiu sair pela janela, talvez para não chamar muita atenção. Mas ele não contava que uma pessoa que conhecia a Dana estava ali e depois chamou a polícia. No início de dezembro, o júri chegou a um veredito sobre o caso. Após 20 minutos de deliberação, eles consideraram Jonathan Vick culpado em todas as acusações. Posteriormente, ele foi condenado à prisão perpétua, além de 30 anos por má conduta sexual criminosa e sequestro por ter mantido a vítima contra sua vontade. Jonathan imediatamente pediu um novo julgamento, sob o argumento de que seus advogados não trabalharam o suficiente. Uma audiência foi realizada, resultando em suas alegações sendo julgadas improcedentes. Jonathan Vick foi acusado de agredir um agente penitenciário. Após ser condenado pelo crime, mais 3 anos foram acrescidos à sua pena. Atualmente ele está encarcerado na Carolina do Sul. Ele será elegível para a liberdade condicional em 2035. Jonathan era suspeito do desaparecimento de Michelle Whittaker em 2002, até que ela foi encontrada viva e bem em 2008. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que chegou no momento que a polícia não tinha mais pistas, mas teve o encontro do Michael com a filha da Dana e acho que essa foi a peça principal para a resolução do caso. Se eles não tivessem se encontrado, se conhecido, talvez o Michael não se apresentasse à polícia e contasse o que ele sabia. Ele foi a principal testemunha nesse caso, ele sabia de tudo e graças a ele o caso foi finalmente resolvido. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.